Bridge. Então, nesse momento, boa noite para todos. Estamos começando mais uma reunião, mais um encontro com a mocidade, com a pré-mocidade. Mais um encontro aqui conosco, dessa reunião maravilhosa que temos toda segunda-feira. Estamos dando início a mais esse estudo, a mais esse aprendizado de hoje. Vamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus e pedindo também à equipe espiritual que já vem acompanhando nós sempre eles estão aqui protegendo a gente, nos auxiliando, nos acompanhando nesses estudos toda segunda-feira. Pedimos licença a eles, a Jesus, para que possamos dar início a essa reunião. E hoje nós precisamos absorver o máximo que pudermos para a gente analisar, para refletir, porque é gratificante essa reunião e muito importante para todos nós, não só para nós encarnados, mas também para os desencarnados. Por isso eu agradeço a Deus, a Jesus e a toda a equipe espiritual que nos auxilia nesse momento. E dou por aberto os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Eduardo, meu querido, pode ler o capítulo de hoje, por gentileza? Capítulo 7. As penas futuras segundo o Espiritismo. Um indivíduo come muito porque ele é um espírito qual a comida estimula. Uma pessoa é chorosa porque, como o espírito é muito emotivo e faz que de seus olhos caiam lágrimas. Um sujeito é briguento porque é um espírito que tem acessos de ira e fúria. Os vícios de uma pessoa são os vícios dela como espírito. Assim, o espírito que ocupa um corpo físico vive a vida terrena e, após desprender-se desse corpo, segue existindo da mesma maneira no mundo espiritual. Desculpar-se dos erros devido à fraqueza da carne é uma justificativa para não assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Saber que a carne é fraca porque o espírito é fraco modifica o nosso entendimento sobre esse assunto, deixando clara a nossa responsabilidade. Exatamente, está bem interessante. Eu achei bem legal, gente, esse subtítulo, né, das penas futuras segundo o Espiritismo, a carne é fraca. Eu achei tão bacana, tão assim, tão fora, né, assim, tão interessante, e uma linguagem até atual, né? Então, eu achei, assim, nesse capítulo, bastante coisa legal, e eu fiz um resuminho aqui para vocês, destacando o que eu achei interessante, tá? E aí depois eu fiz uma pesquisa também e vou tentar não me aprofundar tanto, para não ficar muito cansativa a aula. Então vamos lá. Há tendências viciosas que só dizem respeito mais à parte moral do que ao físico, porque o espírito age sobre todas as partes do seu organismo. O espírito apropria o corpo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências, sejam elas boas ou más. As tendências boas, por exemplo, uma boa alimentação, sem exageros, bons pensamentos, boas atitudes em relação ao seu próximo e a si mesmo. Essa vibração de harmonia, esse conjunto de energias boas, ela envolve todo o corpo físico. Não só o espírito, mas envolve o corpo físico. Já as más tendências causam desajustes, doenças, sejam em relação aos seus hábitos alimentares exagerados, né? Quanto aos seus pensamentos, as suas vibrações passam a ser negativa e causam também um efeito negativo em seu corpo físico. A carne, que não tem pensamento e nem vontade, não prevalece jamais sobre o espírito, porque o espírito é o ser pensante, é o que decide. Isso nós já aprendemos no Livro dos Espíritos. É o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes aos seus instintos. Igual um artista imprime em sua obra material a marca de seu talento. Um homem come para viver,
porque viver é uma necessidade, mas não vive mais para comer. A responsabilidade moral dos atos da vida, pois, permanece inteira, mas a razão diz que as consequências dessas responsabilidades devem estar em relação com o desenvolvimento intelectual do espírito. Mais uma vez, o espírito, ele sempre sobrepõe a matéria. Com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Isso, acho que deixou bem claro, assim, a função do espírito. Então, gente, o pensamento, ele nos transforma. E quem pensa é o espírito, não é o corpo. O corpo é apenas uma breve morada desse espírito. Isso tem que ficar sendo muito claro para a gente, que o espírito é o ser pensante. Então, o corpo, ele é um instrumento para a nossa evolução. Então, hoje em dia, a gente ouve falar muito sobre doenças psicossomáticas. Que seriam isso? As doenças psicossomáticas nada mais são do que doenças causadas por aquilo que sentimos e não resolvemos. Muitas vezes, eu vou até enfatizar, a falta do auto-perdão. Então, são questões que nós temos aqui dentro de nós mesmos, mal resolvidas. E aí, quais são esses sintomas psicológicos, né? Que causam essas doenças psicossomáticas? Então, seriam a ansiedade, a irritabilidade, impaciência, tristeza, falta de interesse nas atividades diárias, exaustão. E quais são os sintomas físicos? O que isso está refletindo em nosso corpo físico? Olha só, gente, vamos ficar bem espertos com isso, que é muito sério. E isso daí é algo que não é remedinho que vai resolver, não. É algo que vem daqui e do coração. Então, vamos lá. Dor e queimação no estômago, associada não a náuseas e vômitos. Problemas intestinais, sensação de falta de ar. Dores musculares. Sabe aquelas dores que dá assim, parece que você foi esmagado? Quem já passou por isso? Aquela sensação assim de peso, assim. Gente, o que é isso? O que eu passei? Quem O que eu nunca? estou pensando, né? Aí, aumento da pressão arterial, isso aí já é algo muito mais sério, que aí está mexendo com o nosso coração, né? Aceleração dos batimentos cardíacos também com o nosso coração. Dor de cabeça, alteração na visão. E outra coisa, olha só que interessante, coceira, ardência, formigamento, aparecimento de lesões na pele, queda excessiva de cabelo. Isso aí é uma coisa que eu já ouvi falar e falei, misericórdia, olha só, às vezes, não tem aquela fase que a gente começa e vai lavar o cabelo, ou às vezes pentear o cabelo, aquele trocentos fios caem. Insônia, quando a gente fica sem dormir, não consegue dormir, ou quando a gente acorda durante a madrugada e não consegue dormir mais. Então, essas doenças, elas só são resolvidas quando nós saramos as feridas da alma. Então, para isso acontecer, nós precisamos ter coragem, gente. Aquela coragem de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer o que precisa ser mudado. Porque nós, seres humanos, temos a mania de achar que sempre a culpa é dos outros. A gente sempre quer procurar uma causa em qualquer outro lugar, menos que nós sejamos os causadores. A gente sempre passa a mão na nossa cabeça. Isso aí é típico do ser humano. Mas por quê? É que dá aquele medo, né, da pessoa olhar para dentro de si mesmo, isso dá trabalho também, né? Mas temos que ter esse bom ânimo, gente, vale a pena. E outra coisa, para fazer toda essa mudança, olha só, gente, as pessoas não estão sozinhas. Hoje em dia, existem vários profissionais que eles estão aptos a nos ajudar nessa questão. E a Casa Espírita também, que pode nos ajudar com a fluidoterapia, com atendimento fraterno. Então, nós temos muito amparo, principalmente da espiritualidade, para estarmos melhorando
para estarmos buscando ser seres melhores. Então, assim, o espírito pensa e ele reflete no corpo. Então, pessoas que têm muito ódio no coração, que ele reflete no corpo também. Pessoas que têm inveja, o egoísmo, a arrogância, falta de humildade. Às vezes, assim, somente a humildade. Às vezes fala assim, nossa, tal pessoa falou tal coisa de mim. Ou, nossa, a pessoa fez isso comigo, é uma pessoa ingrata. Então, às vezes, é falta de humildade na gente também. Porque a gente não pode fazer para o outro esperando uma recompensa. Porque cada um está num patamar. Então, você tem que fazer sempre de coração. Nunca pensando em receber alguma coisa, porque, né? Cada um tem um jeito de encarar a vida. E aí, outro tópico, que é os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Então, dentro desses princípios, qual que eu achei o ponto fundamental sobre os princípios, sobre as penas futuras, aquilo que ainda vai nos acontecer? O ponto fundamental é o livre-arbítrio e a causa e efeito. Então, você é livre para plantar o que quiser. Porém, a colheita dessa plantação é obrigatória. Então, se você plantou limão, você não vai colher laranja. Isso é uma coisa básica, simples. E o que nos ajuda a compreender nós como seres espirituais são os ensinamentos do Cristo. Alguns exemplos assim bem interessantes assim que a gente aprende no Evangelho. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Amar o próximo como a si mesmo. Perdoe para ser perdoado. Então, quando nós abrimos nossa mente para o conhecimento, para a compreensão, aos poucos vamos colocando esses sentimentos de bem viver em nossa vida e vamos deixando de lado outros sentimentos ruins que nos faz mal, como o egoísmo, o orgulho, dando lugar ao amor, à caridade, o respeito e o perdão. Aí, gente, a nossa colheita vai ser muito mais gloriosa. Então, o que nós vamos ter no futuro vai ser algo muito melhor. Agora, se a gente não for seguir, né? Não for seguir essas métricas, os ensinamentos do Cristo, fizemos o percurso ao contrário, infelizmente, a nossa colheita vai ser ao contrário também do que nossos desejos, né? E é isso aí, gente. Agora vocês podem completar, fazer suas observações. Então eu acho assim, acho interessante mesmo, porque hoje de manhã parece incrível, mas que nem eu faço o evangelho segunda-feira às 8 horas da manhã e caiu bem nisso, sabe? Essa coisa da gente, para a gente se melhorar, né? Não querer pôr culpa nos outros. E aí até eu me lembrei muito do que a Laila, quem falou mais isso para mim foi a Laila, a Edna Grandese, acho que a Ellen também, que ainda não fechou o meu ciclo nesse trabalho que eu voltei para lá de novo. E é muito engraçado porque tem coisas naquele lugar que me irritam muito, que eu fico muito nervosa. E aí, então, aí eu comecei a Olha o pensar, estômago, gente, hein? pois é. Aí eu comecei a pensar nisso. Aí eu comecei muito, essa semana, eu pensando demais, falando, não, eu tenho que fechar esse ciclo. Eu preciso fechar, porque senão eu não vou sair daqui. E são coisas que tenho que resolver, entendeu? São coisas que eu que tenho que, sei lá, ou deixar passar, ou aquela história do perdoar, de não ficar julgando os outros, entendeu? Então, aí eu estava muito seriamente conversando assim com Deus. Eu falei, ah, meu Deus, o Senhor fez eu voltar para o mesmo lugar que, nossa, que para mim, né? Isso para mim tem tanta coisa errada ali, mas, gente, onde não tem, onde que não precisa melhorar, até a gente precisa. Gente, mas olha, para vocês verem, sabe? Aí agora eu comecei a esse lado que você acabou de falar, Laila. Eu estou, sim, fazendo o máximo que eu posso para poder superar isso,
sabe? Para ver se ou se eu fico lá de vez ou então se acabar esse ciclo na minha vida. Porque, olha, e agora vem de manhã veio isso, agora vem isso de novo. Então eu acho que está mais do que comprovado, pelo menos para mim, né? Como diz a nossa amiga Marilene, o que que eu preciso aprender com isso? Faça essa pergunta a Pois você é, mas eu estou mesma. desse jeito agora. Eu estou pensando muito Senhor, o nisso, que que eu preciso Marilene. aprender com isso? Nossa, gente, olha, Tiver a mas tá bom. resposta, aí vai ser o bingo, hein? Sim, porque olha, nossa senhora. Mas tá bom, eu tô, assim, por outro lado, eu tô muito feliz porque eu tô tendo as minhas respostas, né? Sabe? Então tá muito legal mesmo. Eu sei que eu vou ter que passar por isso. São coisas que, meu Deus do céu. Aí é aquela história que dá realmente a dor do estômago, dá a queimação. Nossa, mas vamos passar. Eu tenho que passar por isso. Voltei de novo pela quarta vez por esse emprego, então é isso. Ai, ai, mas Então, alguém gente, mais eu aí? acho que uma coisa também que a gente tem que estar alerta, né, nessa lição de hoje é assim, ó, a gente sabe que a maioria das doenças é consequência da nossa mente, vem do espírito que acaba somatizando no corpo, né? O que que acontece? Penso eu assim, a gente, principalmente a gente que é espírita, às vezes a gente tem alguns pensamentos, sabe, que a gente não quer exteriorizar, como você, eu não sei exatamente sobre o que se trata, o que você está falando, Eli, daí do seu emprego, quais os problemas que você tem. Então, muitas vezes, a gente, vou usar a palavra, não sei se é a palavra certa, a gente engole, mas não resolve. Pois é. O que que vai acontecer? Você não vai estar bem. Apesar de você não está sendo, vamos dizer assim, aprendendo com isso. Porque a gente precisa realmente entender o que está errado, o que está fazendo mal. Porque se a gente não fizer isso, a gente acaba adoecendo mesmo. Adoecendo do espírito, adoecendo, às vezes, chegando até no corpo. Então, eu acho que a maioria das nossas doenças é exatamente isso, porque, vamos dizer assim, né? Se nós sabemos que tudo vem do espírito, o corpo não tem vontade. Quem tem vontade é o espírito. Por que que a gente age dessa maneira? Porque a gente não mede as consequências. Deus, quando a gente encarna, ele não dá só coisa ruim para a gente, ele dá alguns prazeres também para a gente ter vontade de ficar aqui na Terra, porque senão, né, fosse tudo ruim, a gente não queria nem ficar aqui. Então, dá prazeres que a gente pode usar. Uma das coisas, por exemplo, a procriação, feita através do sexo, é um ato que dá prazer, mas não pode ser abusivo. O que acontece conosco é que a gente sempre abusa de tudo. A gente abusa de uma comida gostosa, a gente abusa, sei lá, do sexo, a gente abusa de uma bebida que poderia ser um aperitivo. É isso que causa o nosso mal. Quando a gente conseguir entender, quando a gente, como a Laia diz, né, conhece a verdade, ela vos libertará, é que a gente precisa se conhecer. O que faz mal para a gente? E a gente não pode deixar nada mal resolvido, gente. Eu acho até que eu já contei a história que uma vez meu pai trabalhou falou, Marilene, quando você tiver um problema, vai de encontro a ele, não deixa ele vir de encontro para você, porque senão ele vai vir acrescido de juros. Então, vá, resolva. Porque quanto mais ele vai agregando problemas, vai aumentando. Então, vá de encontro, não deixe ele voltar para você, porque aí vai vir muito maior. Então, se a gente tem algum problema, ou com alguém, ou com a gente mesmo, se a gente não está contente com alguma coisa, porque às vezes eu não sou psicóloga, psiquiatra, sei lá, eu sei que está dando assim uma crise mundial de depressão, porque a gente muitas vezes não sabe nem por que que a gente está descontente, com o que a gente está descontente. Então, eu acho assim, se a gente perceber que alguma coisa não está legal, a gente já tem que buscar, a gente já tem que rebuscar o que não está me fazendo bem. Porque senão eu vou adoecer, né? Senão eu vou
muitas vezes, a gente, para compensar uma falta, a gente vai num vício, por exemplo. Às vezes a pessoa bebe porque está descontente para se sentir feliz, parte para a droga, é uma coisa de compensação. Então, eu acho que é isso. O conhecer, o entender, o exteriorizar, falar, o buscar, não esconder. Eu acho que ser bonzinho, ser um bom espírito, não é você concordar com tudo, não é você, deixa para lá, eu não quero arrumar encrenca. Não precisa arrumar encrenca, mas precisa ser resolvido, porque é bom para todo mundo. A gente não precisa resolver alguma coisa com briga, com discussão, mas precisa de resolver, né? É isso aí. Isso mesmo. Mas é verdade mesmo. Eu achei bem interessante o que você está falando, Marilene, porque eu também venho pensando muito nisso há algum tempo. E eu deixei de resolver alguns problemas. E aí esses problemas acabou me atrapalhando, inclusive em relação com meu irmão também que morreu. Mas aí, quando eu comecei a analisar, né, a pensar mesmo, né, que isso estava fazendo mal até para o meu físico, né? Inclusive a Laila colocou isso perfeitamente. Então nós somos espírito, então a gente pensa, a gente sente. Então a gente precisa realmente olhar para dentro de si, falar, opa, eu estou errando aqui, então vamos modificar alguma coisa que está te fazendo mal e isso está atacando também o seu físico, e não é legal. Então, foi a partir daí que eu fui percebendo que eu tinha que modificar as minhas atitudes, os meus pensamentos, porque as atitudes, os pensamentos, é eu, espírito encarnado. Isso vai me afetar fisicamente, e como estava afetando. Quando eu comecei a modificar tudo isso, a ver de uma outra maneira, como eu, Josi, que eu estava fazendo errado, tomando atitudes erradas, pensando coisas erradas, e aí sim a coisa começou a modificar. E a partir dali eu comecei a mudar completamente com meu irmão, até com as outras coisas, inclusive ao redor do próprio materialismo, né? As coisas do dia a dia, coisas de casa, enfim. E é nítido que você realmente começa a perceber o erro que você estava fazendo e você se prejudicando, porque você não estava prejudicando o outro, está se prejudicando. Né? Sim. E é assim, é dia a dia. A gente, por mais que a gente está aqui aprendendo, buscando, mas a gente erra, né? A gente é ser humano, né? A gente erra. Mas o bom é justamente isso. É esses conhecimentos que a gente vai absorvendo, que a gente vai discutindo aqui, e a gente vai pensando, a gente vai interiorizando isso e falando, opa, eu tenho que melhorar mais em quê? Não é se cobrar, mas é você entender o que você pode melhorar, o que você pode mudar, o que você está fazendo de errado para o outro, para que você não prejudique o outro e nem prejudique você. Ainda mais você, porque você tem que estar bem. Então, se eu sou um espírito, eu penso, eu sinto, eu vou agir, opa, então eu tenho tudo isso, são os atributos que Deus, que o Criador nos deu. Então a gente tem que começar a olhar, ter um outro olhar, né? Começar a olhar bem, começar a absorver esse conhecimento e começar a praticar. E aí, a partir daí eu fui praticando e fui modificando. E então, assim, foi tão interessante isso que quando aconteceu a situação com meu irmão, que ele desencarnou, eu me senti tão leve, gente, que vocês não têm noção. Eu me senti muito leve, porque eu já venho buscando isso há 2 anos, modificando muita coisa, que eu batia de frente, que eu falava, não queria, não é assim, e é o que você acabou colocando, Marilene, é que a gente tem que ir atrás do problema. Opa, então vamos resolver. É comigo? O problema é comigo? Então eu vou resolver. Então eu vou resolver, que nem a Elida falou, o negócio está atrás de mim, então vamos resolver. Então eu coloquei agora, definitivamente assim, vamos resolver. E a coisa começou a fluir tão naturalmente, que eu falei, é por esse caminho. E é por esse caminho, e a gente vai observando, vai raciocinando, e a coisa vai dando certo. E a gente só tem agradecer, né? Primeiramente agradecer e falar, é por aqui mesmo. Mas você sabe que é isso que eu estou tentando, é isso que eu estou tentando, é o que eu estou fazendo agora. Eu estou indo atrás do saber o porquê, porque quando olha que eu ainda resisti, me chamaram, na terceira vez que me chamaram, que eu resolvi ir, né? Tá bom, vou voltar. Mas aí aquilo ficava na minha cabeça, gente, mas para quê? A hora que eu entrei naquele lugar, eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui de novo, meu Deus do céu? Esse é um lugar que para mim é tudo errado, mas também não sou certa, né? Aí o que foi legal, porque é muito interessante, a gente vai estudando a doutrina espírita, né? Cada vez mais você vai amadurecendo.
Aí eu peguei, cheguei e falei, realmente, né? Se eu estou aqui de volta, ainda não acabou esse ciclo. Eu tenho que resolver essa coisa toda daqui para ou ficar de vez e ficar de boa, ou então acabou, aí acabou, eu quero sair, eu não vou voltar mais. Viu, Entendeu? Elida, Porque se você me permitir, assim, que né, eu não conheço a situação, mas assim, eu acho assim, que a gente pode ver? Como que a gente, vamos dizer, tá, vamos pensar. Você está falando, eu estou no lugar, primeiro lugar, por que você voltou? Não é que eu estou questionando, estou dizendo, você se sim, perguntar, sim, bom, sim. por que eu voltei? É porque eu preciso do salário? Um exemplo. É porque Sim. eu quero, eu não quero ficar sem. Você tem que descobrir por que você voltou. Se você Uhum. quer continuar, se você quer resolver, se o que está lá dentro é muito grave, se é de você com os outros, dos outros com você, porque a gente sempre acha que fulano não gosta de mim, ciclano não gosta de mim. Tudo isso a gente tem que pensar, assim, entendeu? Então você vai pesando. Aí eu preciso trabalhar, eu preciso do salário, ou eu tenho que ficar aqui até arrumar outro, um exemplo, né? Vamos de boa, vamos relevando. O que não puder ser resolvido, o que não depender de você, você não tem como resolver. Você só vai poder resolver o que depende de você. Uhum. Você entendeu? Se é teu chefe, tua colega de trabalho é chata, você acha que ela é chata, você não tem como fazer ela ser menos chata. Então, depende, você não tem como. Se ela é chata com você, o problema é dela, não é seu. Você entendeu? Então, tem uma série de coisas assim que a gente vai aprendendo com o tempo, e aí você vai se questionando, você vai pôr na base, você vai chegar no fim e vai falar, olha, não compensa eu ficar aqui, eu vou. Agora, lembra, fala, compensa, eu vou tentar me moldar, eu vou tentar me ajeitar, e você vai descobrindo qual a melhor maneira de você se sentir confortável, de se sentir melhor. Eu acho assim, a mente da gente tem que estar liberta. A gente não pode estar com a mente pesada, pensando. Já aconteceu, e acontece comigo várias vezes, de eu estar preocupada, eu não sei nem com o quê. Sabe, ai, eu tô, ai, sabe quando você está, ai, parece que tem alguma coisa incomodando. É isso que a gente precisa, sabe, desanuviar, pensar. A gente tem que estar em sintonia, né? Soninha, Desculpa se eu entrei demais na sua intimidade. Não, imagina, a que gente está nos isso? nossos minutos finais. Deixa a Ah, Soninha falar um pouquinho. ah, então, pessoal, quando eu estava lendo esse capítulo, né, do Céu e Inferno, quanto tempo eu tenho lá? Uns 5 minutos para falar? Mais ou menos? Um pouquinho menos. Menos? 4 minutos. Então eu vou falar então já do capítulo especificamente, né, que são as penas futuras. E que a gente aprendeu aqui nesse capítulo que as penas futuras são o esforço que todo espírito deve fazer para evoluir. E nós tivemos e ainda teremos várias existências terrenas. E quando eu li esse capítulo aqui, né, sobre as penas futuras, eu lembrei de uma citação atribuída a Wayne Dyer, sei lá, uma coisa assim, que fala assim que nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, né? Que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então a gente tem que buscar também não estar vivendo assim tanto de uma forma tão material, mas assim procurando ter uma consciência maior e melhor de que nós somos espíritos e nos preparar também para isso, porque muitos de nós a gente vive como se a gente fosse um ser humano que está assim só vivendo uma experiência, mas na verdade nós somos espíritos que a gente está numa passagem pela Terra. Já tivemos várias existências, teremos outras. As nossas existências na Terra, elas são breves, que naturalmente ela dura mais ou menos 80 anos. Então a gente tem que estar parando para estar refletindo sobre tudo isso. Nós somos espíritos e a gente tem que procurar estar trabalhando esse lado nosso também, né?
É isso. Dei uma resumidona. E o Ai, ai. Eduardo não falou nada, hein? O Edu, Eu acho que o ponto principal que engloba o que vocês já falaram, mas que eu acho que, tipo, é a mensagem principal daqui, é que a gente tem que. Eu acho que isso aqui é meio que um aviso assim pra gente parar de inventar sempre alguma desculpa e assumir as nossas responsabilidades que a gente É faz, né? isso. Fechou com Perfeito. chave de ouro, Edu. Chave de ouro, para variar, Como né? sempre, Nossa né? Senhora. Como sempre. Perfeito. Você faz a prece, Elida, para a gente finalizar? Faço, Por favor. faço sim. Então vamos lá. Então agora, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre Maior, a Deus, nosso Pai querido, a essa equipe espiritual tão maravilhosa que está sempre nos ajudando, nos intuindo, agradecendo pela oportunidade desta noite, deste aprendizado, e vamos pedindo, Mestre Jesus, para que todos nós possamos ter uma boa semana, pedindo, Pai, a esses espíritos amigos que possam olhar por todos os nossos irmãos necessitados neste nosso planeta Terra, nossos irmãos nos hospitais, nas ruas, nos asilos, que eles possam ser amparados e tenham força para que possam passar pelas suas provas, pelas suas expiações. E que todos nós possamos ter uma boa semana e possamos estar aqui na próxima segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus.